Se você acha que São Paulo tem trânsito, é porque nunca viu um lugar onde a velocidade média de um carro é mais lenta que a caminhada da minha avó. Se você acha que o Rio de Janeiro tem favelas, imagina um país inteiro vivendo como se fosse uma só. Se você acha que a China é lotada, espera conhecer um lugar 3 vezes menor que a Espanha e mais populoso que a Rússia. Se você acha que o seu rio é poluído, aqui a água parece petróleo de tão suja e ainda tem gente lavando roupa dentro. E se você acha que o ar da sua cidade é pesado, aqui cada respirada é como fumar um maço inteiro e ainda dá para minerar pedra do nariz como se fosse carvão. E se você acha que trabalha muito, tem gente que passa a vida inteira costurando sem parar por um salário que mal paga o arroz do dia. Agora me diz, você já agradeceu a Deus por não ter nascido aqui? 1. O paraíso do caos. Essa é Bangladesh. Aposto que a maioria nem sabe apontar no mapa. Tá ali, espremido entre a Índia e o Mianmar, colado no Golfo de Bengala. Parece pequeno? É, mas esconde uma das maiores concentrações humanas do planeta. Para você ter noção, o país é quase 3 vezes menor que a Espanha, mas tem mais gente que a Rússia inteira. Sim, o maior país do mundo em território perde em população para esse pedacinho de terra atolado no sul da Ásia. E Bangladesh adora colecionar recordes bizarros. É um dos lugares mais planos do planeta. O ponto mais alto não chega a 1000 metros. Resultado? Qualquer chuvinha vira enchente. Oficialmente, quase 80% do território está em risco de inundação. Imagina viver sabendo que sua casa pode virar aquário a qualquer momento? Mas calma que piora. A capital, Dhaka, é outro nível de insanidade. Já são mais de 23 milhões de habitantes na região metropolitana, mais que Nova York, Paris e Londres juntas. Só que esquece glamour, metrô eficiente ou qualquer organização. Aqui, o caos é lei. E como se não bastasse, Dhaka está sempre no pódio do ar mais poluído do mundo. Respirar aqui é praticamente fumar um maço de cigarro por dia sem nem acender nada. Ah, e detalhe, também é considerada a cidade mais barulhenta do planeta. Imagina buzina, gritaria, construção e multidão, tudo ao mesmo tempo, 24 horas por dia. É um karaokê do apocalipse. Quer mais? O aeroporto de Dhaka já foi eleito um dos piores do mundo. A cidade encara enchentes constantes, calor escaldante e ainda carrega nas costas uma das maiores indústrias têxteis do planeta. Sim, a camiseta baratinha que você compra na lojinha pode ter custado suor, miséria e até vidas em fábricas daqui. Dhaka é tão contraditória que parece uma piada mal contada. Ao mesmo tempo em que é um inferno urbano sufocante, também é o coração que mantém Bangladesh pulsando, um lugar onde caos e sobrevivência andam de mãos dadas. E olha, isso aqui foi só o aquecimento. O que vem a seguir vai fazer você questionar: como é possível uma cidade assim continuar de pé? 2. O peso da superpopulação. Agora segura essa. Bangladesh tem 170 milhões de pessoas socadas num país que caberia quase 3 vezes dentro da Espanha. Para você entender o absurdo, é como se todo mundo do Brasil resolvesse se mudar para o Ceará. Imagina o inferno que ia virar? Pois é. O resultado? Bangladesh hoje é o 8º país mais populoso do mundo. Mas o que realmente dá nó na cabeça é a densidade, 1.300 pessoas por quilômetro quadrado. A média mundial é 59. Repito, 59. Aqui é 1.300. Tá sentindo o aperto? E aí vem Dhaka, a capital. Só na região metropolitana são mais de 23 milhões de almas. Mas não se engane, não é aquele caos organizado tipo Nova York, com 10 mil pessoas por quilômetros quadrado. Em Dhaka, dependendo do bairro, você está falando de 30 a 50 mil amontoados no mesmo espaço. É como se cada rua fosse uma final de Champions League, mas o único troféu é conseguir atravessar sem ser atropelado por um rickshaw. Para comparar, a Índia tem 450 habitantes por quilômetros quadrado, a China, 150. Bangladesh olha para esses números e fala: "Ah, fofinhos, aqui você nunca está sozinho, nem no banheiro." E o reflexo disso? Trânsito que não anda, filas que nunca acabam e uma cidade que parece prestes a explodir de gente o tempo todo.
andar em Dhaka é como entrar num formigueiro humano. Só que, em vez de formigas organizadas, é cada um por si, empurrando, buzinando e tentando não morrer esmagado no processo. 3. Trânsito, buzinas e sobrevivência. Se você acha que pegar a Marginal Tietê na hora do rush é tortura, é porque nunca viu o trânsito de Dhaka. Aqui dirigir não é transporte, é esporte radical. A cidade perde cerca de 5 milhões de horas de trabalho por dia só em engarrafamento. E sabe a velocidade média de um carro? 7 km por hora. Ou seja, se você tiver um tênis decente, chega mais rápido correndo do que de táxi. E como se sobrevive nesse caos? Simples, buzinando. Em Dhaka, buzina não é aviso, é idioma oficial. Cada rua é um coral desafinado de rickshaws, tuk-tuks, ônibus caindo aos pedaços, cavalos, bicicletas, motos com 3 pessoas em cima e todo mundo se comunicando no bip-bip. Aqui, volante sem buzina é igual celular sem internet. Inútil. Entrar num rickshaw é tipo participar de um reality show de sobrevivência. O motorista pedala devagarinho, você tá ali esmagado e de repente surge um ônibus de 2 andares, versão anos 70, passando a 2 centímetros da sua orelha. Na frente, buzina. Atrás, buzina. Do lado, buzina. O barulho é tão constante que já parece música ambiente. Uma trilha sonora do apocalipse urbano. E os detalhes são impagáveis. Ônibus rodando com portas abertas e cobradores pendurados, tuk-tuks parecendo gaiolas ambulantes, motos levando famílias inteiras, pai, mãe, criança, cachorro e, se bobear, até a galinha da janta. A regra é simples, quem hesita, perde. Em Dhaka, o trânsito não anda, ele sobrevive. Já parou para pensar que enquanto você xinga no trânsito porque ficou 40 minutos parado, em Dhaka isso é considerado sorte? Então compartilha esse vídeo com aquele amigo que reclama porque o Uber atrasou 5 minutos. Aqui a velocidade média é 7 km, ou seja, você corre mais rápido que um carro. Manda aí um super thanks, é mais barato que vir até Dhaka passar sufoco, e de quebra eu consigo pagar meus editores sem precisar enfiar eles numa fábrica clandestina costurando jeans falsificado. 4. Caos religioso e social. No meio da sinfonia de buzinas e motores engasgados, de repente o caos muda de canal. O barulho metálico dos carros dá lugar a algo muito mais forte, o chamado a oração. Em Dhaka não existe hora do rush, existe a hora de parar tudo, literalmente. Quando chega o momento da reza, esquece, as ruas viram mesquita. Homens puxam tapetes no asfalto, se alinham lado a lado e começam a rezar, enquanto carros, motos e rickshaws tentam se espremer pelas laterais, feito ratos procurando saída. É surreal. Você tá lá preso no trânsito, xingando mentalmente o motorista da frente e do nada percebe que a rua virou templo. O barulho de 1000 buzinas se mistura com o eco das vozes em oração. É como se fé e caos tivessem assinado o contrato para dividir o mesmo espaço sonoro. E não é só som, é cultura na veia. Bangladesh é esmagadoramente muçulmano e isso aparece em tudo, na comida, nas roupas, na rotina, até no calendário. Sexta-feira, por exemplo, é o domingo deles. Mas, diferente do nosso descanso, aqui a cidade continua fervendo, como se ninguém tivesse recebido o memorando de que era para relaxar. O contraste é tão absurdo que parece poesia distorcida. De um lado, motoristas berrando e buzinas ensurdecedoras. Do outro, milhares ajoelhados em silêncio no meio da rua. Dhaka é isso, um lugar onde a fé precisa disputar espaço com o trânsito. E, pasme, às vezes até ganha. 5. A vida nos mercados. Se Dhaka já parece um formigueiro nas ruas, espera até você entrar nos mercados. A sensação é que a cidade inteira resolveu se enfiar num único corredor. Em Old Dhaka, no famoso Chowk Bazaar, você não anda. Você é levado pela maré humana. É tipo final de Copa do Mundo, só que no lugar de torcedores bêbados tem milhares de pessoas carregando sacos, galinhas vivas e peixes pingando no chão. E fresco aqui ganha outro significado. O frango que vai para sua panela é abatido na sua frente. Sangue escorrendo, a galinha ainda se debatendo nos espasmos. Do lado, os cachorros já estão prontos para o self-service. Para eles, é rodízio.
Para você, é trauma cultural. O cheiro, nem o diabo descreveria. É peixe cru, frango, lixo, frutas gigantes tipo berinjela do tamanho do seu braço, tudo misturado com aquela poeira de poluição no ar. Você tenta respirar fundo e se arrepende na mesma hora. E a vida segue. Vendedor berrando oferta, criança correndo pelos becos, homens equilibrando caixas em bicicletas que desafiam as leis da física. E o detalhe mais surreal: no meio dessa bagunça, tem eletricista pendurado em fios que parecem uma teia de aranha elétrica. Só de olhar você já sente a descarga. Em Dhaka não existe mercado de rua. Dhaka é um mercado de rua. Cada esquina é um caldeirão de cor, cheiro, barulho e improviso. E aí você entende, o caos não é falha do sistema. O caos é o sistema, mas em Dhaka até a água segue a lógica do caos. Quer ver? Olha o rio Buriganga. 6. O Rio da Morte. Se Dhaka já parece o caos em terra firme, espera até olhar para o coração da cidade, o rio Buriganga. De longe, até parece água, de perto parece petróleo. Chegando mais perto, você descobre a verdade, é esgoto engarrafado. Uma sopa de lixo, móveis quebrados, plástico, restos de comida e até sofás boiando, como se alguém tivesse decidido jogar a sala inteira no rio. O cheiro é como se a própria morte tivesse arrotado na sua cara. E o mais surreal, mesmo assim, o rio ainda é parte do cotidiano. Crianças mergulham como se fosse piscina pública. Homens lavam roupa naquela gosma preta. Famílias cozinham, tomam banho e até bebem a água. É como se a sobrevivência tivesse olhado para a lógica e dito: problema seu. Os números não deixam dúvidas. Dhaka gera 7.500 toneladas de lixo por dia e 80% disso vai direto para os rios. Inclui de tudo: resíduos hospitalares, químicos da indústria têxtil, metais pesados como chumbo e arsênico. Resultado? O Buriganga já é chamado de Rio Morto há mais de 15 anos. E ainda assim, a vida insiste. Crianças riem dentro da água tóxica. Pescadores puxam redes com peixes que ninguém em sã consciência colocaria no prato. Barcos abarrotados cruzam o rio como se nada estivesse errado. É o ser humano olhando para o veneno e dizendo: é isso que temos para hoje. No fim, o Buriganga é o símbolo máximo da contradição. Um rio que deveria sustentar a vida, mas virou prova viva de como a gente consegue transformar natureza em veneno e ainda continuar chamando isso de rotina. 7. Indústria têxtil. Olha para o seu armário. Tem uma camiseta da Zara, da H e M? Então anota aí. Provavelmente está escrito Made in Bangladesh. Pois é, ela pode ter saído exatamente daqui, de uma das milhares de fábricas que entopem Dhaka. A indústria têxtil é o coração e também a ferida aberta de Bangladesh. Sozinha, responde por 80% das exportações do país. E fez daqui o segundo maior exportador de roupas do mundo, atrás só da China. Mas tem um detalhe: Bangladesh é do tamanho de um grão de arroz comparado à China. Resultado? Fábricas amontoadas, funcionando 24 horas, muitas vezes sem ar, sem segurança e sem leis que realmente importem. O preço real dessa camiseta baratinha? Condições de trabalho que beiram a escravidão moderna. Salário miserável, jornada sem fim, calor sufocante, gente desmaiando nas linhas de produção e sim, até trabalho infantil. Em 2013, o mundo fingiu que se chocou quando o prédio Rana Plaza desabou, esmagando mais de 1.100 pessoas. Virou manchete, todo mundo jurou nunca mais, e no fundo, quase nada mudou. E não são só os trabalhadores que pagam. O mesmo corante que deixa seu jeans azulzinho é o que pinta os rios de Dhaka de veneno. Caminhões despejam produtos químicos direto na água. Hoje o rio está azul, amanhã vermelho, depois preto. É o fast fashion em versão aquarela tóxica. É bizarro pensar nisso, mas é a real. A camiseta barata que você veste pode ter custado a vida de alguém, ou pode estar ajudando a transformar um país inteiro em um lixão químico. Em Bangladesh, cada costura carrega um preço que o mundo prefere não ver. 8. O país em revolução? Se o trânsito já é um campo de batalha em Dhaka, a política não fica atrás. No verão de 2024, Bangladesh virou um barril de pólvora. O estopim?
Uma nova lei de distribuição de empregos públicos vista pelos jovens como mais uma manobra suja do governo. A faísca começou nas universidades, mas logo o fogo se espalhou. Estudantes e trabalhadores tomaram as ruas exigindo mudanças. A resposta? Violência nua e crua. Gás lacrimogênio, tiros, porrada, centenas de manifestantes mortos. Só que, em vez de calar a revolta, a repressão jogou mais gasolina na fogueira. E aí o alvo ficou claro. Sheikh Hasina, a primeira-ministra que se agarrava ao poder há mais de 20 anos. Filha do pai da nação, parecia intocável. Parecia. Em agosto, caiu. Teve que fugir para o país vizinho, a Índia, para salvar a própria pele. Hoje, Bangladesh está no limbo. Governo interino, militares na rua, grupos religiosos tentando abocanhar espaço no poder. Uma transição onde esperança e medo andam de mãos dadas. E Dhaka mostra as cicatrizes, estátuas derrubadas, murais pichados, universidades transformadas em trincheiras. O cenário é de revolução crua, quase guerra civil. É estranho pensar. O mesmo país que costura sua camiseta da Zara também costura cenas de massacre e resistência. Em Bangladesh, o caos não é só trânsito ou poluição, o caos também veste terno e se chama política. 9. Modernidade versus miséria. Dhaka é a contradição em forma de cidade. Você olha para cima e vê prédios modernos, fachadas de vidro tentando bancar uma versão low cost de Dubai. Mas basta abaixar o olhar e a realidade te dá um soco. Ruas tomadas por lixo, esgoto correndo a céu aberto e crianças brincando no meio do caos. Os detalhes não deixam você esquecer onde está. Terraços bem cuidados, cheios de plantas e roupas coloridas no varal, colados em fiações elétricas que parecem armadilhas mortais. Fios emaranhados, caindo na calçada, expostos à chuva. Aqui, andar distraído no celular não é só burrice, é quase roleta russa. Um passo em falso e você cai num bueiro aberto ou leva um choque. E no meio disso tudo, tá o povo de Bangladesh. Gente humilde que mesmo com quase nada ainda encontra jeito de ser generosa. Estranhos que oferecem ajuda sem pedir nada em troca. Famílias que convidam um desconhecido para tomar chá como se fosse velho amigo. É uma hospitalidade que desafia a brutalidade da cidade. Na comida de rua, o mesmo paradoxo. Pratos incrivelmente saborosos, cheios de tempero e baratos, preparados com uma água que parece saída direto do Rio da Morte. É um convite irresistível e perigoso. Dhaka é isso, uma metrópole que sonha ser moderna, mas que vive engolida pela própria miséria. Um lugar onde o melhor e o pior do ser humano dividem a mesma esquina. Dhaka não é turismo, Dhaka é sobrevivência. Você respira fumaça, engole poeira, sua garganta arde e mesmo assim a cidade não para de gritar na sua cara. À noite, o cenário é surreal. Barcos iluminados flutuando num rio de esgoto, buzinas ecoando sem pausa e milhões de pessoas amontoadas em ruas que nunca dormem. É feio, é bonito, é perturbador, tudo ao mesmo tempo. Aqui, até tomar uma cerveja é clandestino, até o silêncio é proibido. E quando você vai embora, percebe, Dhaka não é só a cidade mais caótica do mundo. Dhaka é a lembrança que vai te assombrar pelo resto da vida. No fim, a pergunta que fica é simples. Você encararia passar um dia no formigueiro humano mais intenso do planeta ou ficaria só assistindo de longe, pela tela, agradecendo por não ter nascido lá? Se chegou até aqui, comenta Dhaka aí embaixo, só para eu saber quem são os fiéis que acompanham até o fim. E não esquece de clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora, tá insano também. Valeu, galera, e até mais!